Muito bem, gente. Hoje iremos falar, finalmente, de Paulo Freire. Muito bem, Paulo Freire nasceu em Recife, Pernambuco, no dia 19 de setembro de 1921. Lembrando que em 1917, Stalin, na União Soviética, era o chefe supremo e estava matando pessoas, milhões de pessoas. Em 1943, com 22 anos de idade, se tornou professor de português. Isso de um homem que reclamava da opressão dos ricos contra os pobres. E em 1947, com 26 anos, apenas com 26 anos, ele era o diretor nomeado do SESI. E o que eu tenho a falar sobre isso? Naquela época, 1947, 1950, 1960, já existia na União Soviética um treinamento para comunistas, para agentes comunistas. Lembrando que o comunismo, a grande força dele era a guerra cultural, a influência, a destruição da democracia, a instauração do comunismo pelos agentes comunistas que vinham treinados pela União Soviética para os países e dentro dos países faziam com que sua ideologia fosse aceita. E em Recife, Pernambuco, assim como no Brasil, era um lugar muito propício, porque existia muita pobreza. E o canto comunista era muito ouvido, porque naquela época ainda não existia tudo que a teoria comunista fez. Também não era divulgado os genocídios que os comunistas fizeram. Só foram conhecidos décadas depois. E com o passar do tempo, outros teóricos derrotaram o pensamento comunista, tanto economicamente como teoricamente. Demonstraram que Marx era um charlatão. Mas dá para se notar que Paulo Freire, ele não se tornou um diretor de uma escola como o SESI com 26 anos, sem ajuda. Ou seja, naquela época já existia uma grande influência comunista no Brasil. E com o passar do tempo, já em 1955, ele já era mais poderoso e já comandava a educação no país. E em 1962, com João Goulart, ele já começou a trabalhar utilizando o seu método de alfabetização. O método de alfabetização nada mais era do que uma doutrinação ideológica. Quando falava com as pessoas que iam ser alfabetizadas, ele falava sobre a luta de classes, sobre a opressão e tudo que nós já conhecemos. Ou seja, era uma doutrinação ideológica, como hoje ocorre nas nossas escolas. E quando ele fez o Pedagogia do Oprimido, ele pregava a liberdade, mas cultuava o totalitarismo. Porque se ele era a favor do comunismo, não existe um regime governamental mais opressivo e mais injusto do que o comunismo. E também ele falava muito bem do humilde e amoroso, que tinha uma linguagem quase evangélica, que era o Che Guevara, certo? E enaltece sua comunhão com o povo
e, valendo-se no jogo vazio de palavras, justifica as execuções sumárias que ele perpetrava sem piedade, né? E aí ele continua no livro dizendo que a revolução é biófila, é criadora de vida, ainda que para criá-la seja obrigada a deter vidas que proíbem a vida, né? Lembrando da frase do Che Guevara na ONU, né? Que dizia: fuzilamos e continuaremos a fuzilar todos aqueles que forem contra a revolução. E nós tivemos um pedagogo que adorava Paulo Freire, chamado Moacir Gadotti. E ele, além de adorar Paulo Freire, ele falava que Lenin e Mao Tse-tung eram grandes pedagogos da humanidade. Lembrando que o Mao matou mais gente do que o Stalin, em torno de 70 milhões de pessoas. E o método de alfabetização dele era uma imitação grosseira do método Laubach. E o que ele fazia era carregar as palavras de ideologia revolucionária a pretexto de falar da realidade do aluno, né? E ele conseguiu na nossa educação brasileira, né, o reducionismo pedagógico, que é o grande legado de Paulo Freire, juntando-se ao construtivismo pós-piagetiano, também de Vygotsky, né? Ele inspirou o preconceito linguístico, que vilipendia a norma culta do idioma, a geografia crítica que mistura bairrismo com economia marxista, a história em ação que eterniza o presente, a matemática etênica que cria analfabetos em tabuada. Paulo Freire relativizou o conhecimento, anulou a autoridade do professor e, sobretudo, assassinou o mérito, inviabilizando a possibilidade de educação, né? O ranking do PISA do Brasil, sendo os últimos lugares, demonstram qual foi o efeito de Paulo Freire na nossa educação. Lembrando que os comunistas se comunicavam entre si, e os trabalhos de Vygotsky, que eu tenho um vídeo anterior dizendo sobre quem foi Vygotsky, foram divulgados, e o verdadeiro trabalho dele, o verdadeiro segredo que ele descobriu fazendo as experiências psicológicas com crianças, não foi divulgado, né? Esse deve ser um segredo guardado a 7 chaves. Qual que é o verdadeiro objetivo do socioconstrutivismo? Paulo Freire, ele foi nada mais nada menos do que um agente comunista da KGB. E ele, com o passar do tempo, vai ser desmascarado e a verdade irá aparecer. E quando no futuro nós olharemos com vergonha e até mesmo rindo dos absurdos que essa pedagogia marxista fizeram por nós brasileiros. Mas o que me consola é saber que não foi só nós brasileiros que fomos enganados por Paulo Freire. Muitos outros países foram enganados pelo pensamento marxista e por Paulo Freire também. Lembrando, né, que os países que Paulo Freire pregou a sua maravilhosa pedagogia, até hoje são países miseráveis, e a miséria que eles têm foi devida ao socialismo, como Moçambique e outros países que ele utilizou a sua maravilhosa pedagogia. Paulo Freire, então, vai se tornar uma pessoa esquecida na história. E o Brasil irá novamente trilhar o caminho da verdadeira educação e irá atrás de outros pedagogos mais eficientes.
O interessante é que a China, por exemplo, que é comunista, não utiliza o socioconstrutivismo, lá utiliza o decoreba e a memorização. Mas aqui no Brasil, nós não somos comunistas ainda. E nesse processo de comunização do país, eles precisam primeiro imbecilizar a nação. É um outro tipo de abordagem. Em vez de eles conseguirem a comunização por meios violentos, eles conseguem pela educação e por meios, entre aspas, mais pacíficos, né? Porque morrem no Brasil 60 mil pessoas devido ao desarmamento. Então, esse é o vídeo que eu deixo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deem joinha no vídeo e divulguem também para nós desmistificarmos Paulo Freire. Porque Paulo Freire, como todo ídolo da esquerda, como toda pessoa que é da esquerda, se torna um ídolo. Eles conseguem colocar eles em cargos importantíssimos, eles conseguem fazer uma propaganda absurda sobre a capacidade, endeusam essas pessoas. Basta você ser da esquerda. Se você é da esquerda, então de repente você se torna o suprassumo da inteligência, o suprassumo do conhecimento. Não importa se é uma completa porcaria e se a realidade mostra que a coisa é bem diferente. Não importa. A esquerda, ela não vê a realidade. Ela só vê o que ele imagina ser a realidade. Então, muito obrigado. Até a próxima.